Vamos lá de volta ao nosso curso preparatório de probabilidade estatística para você que vai fazer algum concurso cuja banca seja a banca Sesgran-Rio. Se liga na resenha, estou trazendo agora um exercício que caiu no banco da Amazônia, um exercício antigo e é um exercício que envolve representação tabular e gráfica. Nesse caso, representação tabular, porque eu tenho uma tabela, beleza? E dentro dessa ideia de representação tabular, eu tenho uma tabela de distribuição de frequências incompleta, certo? Porque só aparece, você vai ver aí, só aparece a coluna da frequência relativa. Você viu na capa também essa tabela, certo? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, sempre dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado nesse vídeo, para você conseguir mais subsídios para se aprofundar nesse conteúdo. E não esquece, aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao nosso grupo lá do WhatsApp. Sempre quando uma aula sobe nesse canal, eu mando o link lá no grupo. E também não esquece de maratonar as aulas aí anteriores que eu já gravei para Sesgran-Rio, mais de 70 aulas. Beleza? Vamos começar o exercício então. Naquela prova foi o exercício número 13. Diz assim: uma revista acadêmica publicou um artigo no qual estava inserida a tabela a seguir. Detalhe que é um exercício de representação tabular, porque envolve tabela, certo? Mas também envolve medidas de tendência central. Nesse caso, está sendo solicitada a média, nós vamos chegar lá. Então você vê a tabela aí completa, encheu a tela para você. Você tem na primeira coluna classes de rendimento mensal em salários mínimos. Até um salário mínimo é a primeira classe. Segunda classe, aí eu acho que foi mal redigido, hein? Até que eu entendesse o que estava acontecendo, demorou um tempinho. Mas a ideia toda aí seria a seguinte: mais de um salário mínimo até 2. Eu acredito que seria melhor se colocassem essa palavrinha, até ao invés de a, porque ficou difícil de entender. Mais de 2 salários mínimos até 3, ou seja, de 2 até 3 salários mínimos. Terceira classe, aliás, minto. Quarta classe, entre 3 e 5. Quinta classe, né? Isso mesmo. Isso. Quinta classe de 5 a 10, depois de 10 a 20, depois sem rendimento nenhum. E aí você vê as frequências relativas em porcentagem, certo? Porcentagem. A soma de tudo, lógico, tem que dar 100%. Você tem 30% para a primeira classe, 30% para a segunda, 10% para a terceira, 10% para a quarta, 8%, 2% e 10%. Legal? Vamos ver a pergunta do exercício. A pergunta é a seguinte: a melhor estimativa para a média do rendimento mensal em salários mínimos é... Então, exercício que é média, só que detalhe, não é média aritmética, é média ponderada. Cada uma dessas classes tem peso em percentual, certo? Que eu estou trabalhando com frequência relativa, beleza? Volta com a tabela, mais ou menos a ideia é a seguinte, ó, não, a ideia é a seguinte: 30% de todo mundo que respondeu essa pesquisa aí, ganha até o salário mínimo, outros 30% ganha de 1 até 2, 10% ganha de 2 até 3, e por aí vai, tudo peso, por isso que é média ponderada. Cada classe dessa tem uma ponderação, tem um percentual em relação ao total, certo? Beleza, você vê as opções aparecendo aí, todas elas muito próximas. Esse é o tipo de questão que não tem como chutar, esse é o tipo de questão que não tem como você eliminar alguns itens para poder ficar com poucos outros itens e aumentar a sua chance de acerto, mesmo que você chute. Não é esse tipo de questão. Essa aí tinha que resolver mesmo, tá? Eu vou chamar de x-barra, mas onde a gente usa x-barra para média aritmética. Aqui esse x-barra, eu vou adotar esse x-barra para média ponderada, que é o caso desse exercício aí. Beleza. O que você tem que ter em mente quando você tem uma tabela dessa aí, quando você tem intervalo de classe, o que é a primeira classe? Vai de 0 até 1, sem poder ser 0. E sem poder ser 1, exatamente 1, certo? Segunda classe vai de 1 até 2, sem poder ser 1, aliás, sendo o 1, porque vamos viajar aqui um pouquinho, ó.
Primeira classe vai de 0 até 1. Beleza. Ela é aberta aqui. Por que ela é aberta aqui? Porque no final da tabela está lá 100 rendimentos, ou seja, quem não tem salário já está identificado com 10% na frequência relativa, certo? Por isso que aqui é aberto. Por que um é aberto? Porque normalmente o padrão é o limite superior do intervalo tem que ser aberto. Ah, mas por quê? Porque você está vendo que o segundo intervalo vai de 1 até 2? Vamos colocar aqui. Primeiro vai de 0 até 1, sem poder ser 0, sem poder ser 1. O 1 está aqui e o 1 está de cá, então você tem que escolher um lugar para esse 1 ficar. O que nós normalmente fazemos é colocar um traço aqui para deixar clara a ideia, para não deixar dúvida, né? Que o 1 está nesse intervalo. Qual que é o próximo intervalo? Vai de 2 a 3. 2 até 3. Então a gente fecha o 2 aqui para deixar claro que o 2 está nesse intervalo e não nesse de cima, por isso que é aberto aqui, certo? Beleza, legal. Mas aí o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o ponto médio. Como que você vai calcular essa média, tá? Você vai pegar o ponto médio de cada intervalo. O intervalo que vai de 0 até 1, o ponto médio dele, vamos lá, vamos começar aqui, ó. O intervalo que vai de 0 até 1, o ponto médio dele é meio, metade. Você vai pegar esse ponto médio e multiplicar pela frequência relativa. Qual que é a frequência relativa? 30. 30% do pessoal que está ali ganha até um salário mínimo. Então, primeira classe já era. Segunda classe vai de 1 até 2. Qual que é o ponto médio? Quem está no meio? Ah, mas está difícil fazer essa conta. Pega 1 mais 2 dá 3. Metade de 3 dá 1,5. 1,5 está exatamente ali no meio daquela classe. Então, ponto médio, 1,5 ou 1,5. Multiplica pela frequência da classe. 30%. Certo? Mais... olha para a terceira classe, qual que é o ponto médio? 2,5. Multiplica pela frequência, 10. Mais, você vai dando continuidade, certo? 2,5 vezes 10. Próxima, 4 vezes 10, que o ponto médio é 4 e a frequência é 10. Eu estou em qual classe aí? Eu estou na quarta classe. Está faltando 3 outras, né? Próxima classe vai de 5 até 10. Qual que é o ponto médio? 7,5. Aí qual que é a frequência aí? É relativa, né? Que é peso. 8, né? 8%. Dando sequência, 7,5 vezes 8 mais... Qual que é o ponto médio da penúltima classe? Eu estou indo de 10 até 20. O ponto médio é 15. Tá, e qual que é a frequência relativa dessa classe? 2. Beleza, mas, agora muita atenção. Sem rendimentos, certo? Não tem salário mínimo envolvido, a pessoa não ganha nada. 10% das pessoas não tem rendimento nenhum. Então, eu tenho 0 pessoas ganhando, aliás, 0 pessoas, e o peso, ou a frequência relativa nesse caso, é 10. Muito cuidado, hein? Eu acredito que muita gente que pensou mais ou menos parecido com o que eu fiz aí, pode ter botado um 10 lá no fim, e não é 0. Você vai perceber o seguinte, você tem 30% aqui, mais 30 dá 60, 70, 80, 88, 90, 100. Então, você tem que dividir todo mundo somado pela somatória de frequências, que no caso dá 100, certo? Então, na prática aqui, o que eu estou fazendo para descobrir x-barra? Eu estou chamando de x-barra médio ponderado, hein? Beleza? Mas isso aqui é mais utilizado para a média aritmética, não ponderada. Isso aqui é somatório de i igual a 1 até n, de xi. Quem é xi? Os pontos médios de cada uma das classes. Qual que é o ponto médio da primeira? Meio. Da segunda? Terceira? Quarta? É 4. Quinta é 7,5. Sexta é 15. E da última é 0. Tá? Então, cada um desses pontos médios somado pela frequência. Nesse caso é uma frequência relativa. A gente representa por F minúsculo R, índice R. Tá bom? Então, por isso que esse x-barra aqui deixa ele meio na dúvida, porque não é aquela média aritmética que a gente está acostumado, tá? Isso aqui somado com a somatória de 1 até n dá frequência relativa. Somatório de todo mundo. Beleza? Essa é a ideia. Na verdade, isso aqui é FI, tá?
Só que entenda essa frequência SF minúsculo como frequência relativa, e não como frequência absoluta, que é o que nós usamos lá quando a gente trabalha com média aritmética. Tem aula no canal sobre média aritmética, tá? Aí você vai perceber a diferença aqui. Você vai ver que eu estou abusando, utilizando esse x-barra na jogada, tá? Beleza, você vai fazer essa conta com calma. Situação de prova. Meio vezes, vamos colocar aqui, metade de 30 é 15. Beleza. Isso aqui dá 45, que é 1,5 vezes 30, mais 2,5 vezes 10, 25, beleza. Aqui dá 40. Lá, 7,5 vezes 8 dá 60, mais 15 vezes 2 dá 30. Detalhe importante, 0 vezes 10 você vai colocar 0 aqui. Não erra a conta. Você vai chegar em 215, dividido por 100. Conclusão aqui, então, nossa média em termos de salário mínimo é 2 vezes 15, 2,15 salários mínimos. Exatamente. Tá bom? Então, na hora que você olha as opções desse exercício, opção correta, letra B de bola. Bacana? Eu retorno em breve aí com mais aulas da banca Cesgana Rio. Até!